E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos analisar aí os últimos 6 jogos do Vasco na Série B. O Vasco que entrou agora em uma situação muito complicada, precisa aí vencer todos os jogos, literalmente, se quiser ir para a Série A de 2022. Sim, chegou ao ponto que todo vascaíno queria que não chegasse, que era o Vasco precisando da necessidade de vencer todos os jogos até o final do campeonato, se quiser voltar para a Série A. É uma situação muito difícil, muito complicada, até porque se o Vasco não subir, o Vasco já estima ele perder quase 80 milhões de reais na sua receita anual. Então é muito dinheiro que o Vasco vai perder caso não consiga o acesso para a Série A. Então assim, é vida ou morte agora. O Vasco tem que vencer nos jogos para conseguir sempre uma sobrevida. E se perder, assim, eu não falo mais nem de milagre. Se você perder o jogo, você precisaria de sei lá o que, velho. Um milagre agora. Agora sim o Vasco precisa de um milagre para subir. E porque o Vasco se meteu nessa confusão toda. O presidente do clube, Pássaro também, né? Todos eles meteram o Vasco nessa. Como? Fazendo uma montagem de elenco ruim, onde tem várias posições que faltam jogadores. Por exemplo, o Vasco não tem um goleiro confiável a Série B toda. O Vasco perdeu vários pontos nessa Série B por não ter um goleiro confiável. O Vasco não tem um meia de criação, foi contratado agora já no final da Série B, que é o Nenê. O Vasco não tem lateral direito confiável. O Vasco ganhou um lateral esquerdo, que foi o Riquelme, que veio da base. Mas a montagem do elenco é muito ruim. Os pontos do Vasco não são bons, principalmente o Morato, que vem apresentando um péssimo futebol. O time do Vasco, a maioria dos jogadores está bem abaixo do que já apresentaram alguma vez. E é óbvio, tá claro que o Fernando Diniz não pode manter o Lucão no gol. Eu quero que todos esses jogadores caem na minha boca. Se ele manter o Lucão, eu queria que o Lucão, mano, fizesse defesa difícil. Eu queria que o Morato metesse gol. Eu queria que o Zeca desse assistência. Eu queria que eles calassem minha boca. Mas eu sei que isso não vai acontecer porque eles são ruins. Então assim, vamos olhar aqui, cara, o que o Vasco precisa fazer para subir. Eu vou simular todos os jogos do Vasco. Vou te falar quais que eu acho que o Vasco consegue vencer, quais que o Vasco consegue empatar e quais eu acho que são muito difíceis do Vasco conseguir a vitória. Bom, galera, estou aqui com o simulador do GE aberto. A próxima partida do Vasco é contra o Guarani. Eu imagino um jogo muito difícil, muito difícil. O Guarani tá na frente do Vasco, o Guarani tá mas bem colocado, buscando o G4 da competição. O Vasco está a 6 pontos do G4. A distância é muito grande para só estarem faltando 6 jogos. Para vocês entenderem como o Vasco está no fundo, cara. O Vasco tem 6% de chance de subir. Creio eu aqui, falando logicamente, que se o Vasco manter o mesmo nível de atuação que vem mantendo nesses 2 últimos jogos contra Náutico e contra a CSA, o Vasco não ganha do Guarani. Sendo sincero pra você, torcedor do Vasco, você sabe que é verdade. Então aqui, já seria uma derrota do Vasco no meu modo de ver. No máximo ia conseguir um empate, do jeito que tá jogando. Mas eu vou colocar aqui vitória, pra ver quantos pontos o Vasco consegue fazer se vencer todos os jogos. Pra ver se ainda dá. Mas, assim, falando do ponto de vista meu com vocês, o Vasco não tá jogando futebol algum para vencer o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Assim, futebol algum, o Vasco não tá apresentando. O Vasco tá muito mal. Teria que ter uma mudança de chave, jogadores sabendo da necessidade do time. Aí o próximo jogo, Vasco e Botafogo. Jogo difícil, clássico, eu acho que as coisas se igualam mais. Porém, o Botafogo ainda é favorito sim para vencer esse jogo, apesar de ser em São Januário. O Vasco não está conseguindo exercer a sua força em São Januário nesse campeonato da Série B. Mesmo que o torcedor do time perdeu para o CSA de 3-1. Mas vamos lá, naquela lógica, né? Colocando aqui vitória para o Vasco para ver pelo menos se o Vasco consegue chegar aos sonhados 64 pontos. O Vasco vence do Botafogo. Tudo assim que já é praticamente impossível, né? O Vasco conseguiu essas vitórias. Agora sim, o jogo é acessível pro Vasco seria vencer o Vitória em São Januário. Mesmo Vitória precisando fazer pontos, os times lá de baixo que estão com necessidade de fazer pontos estão jogando ali, sabendo da necessidade. Tá foda para vencer os times lá de baixo. Vocês estão vendo, vários times ali do G4 estão perdendo pontos para as equipes da zona de rebaixamento ou que estão próximas da zona de rebaixamento. Mas vamos lá, pelo menos um jogo acessível. De 3 aí, dos 3 próximos jogos, um que o Vasco é favorito, que é contra o Vitória. Porque contra o Guarani, contra o Botafogo, não vejo favoritismo
Porque contra o Guarani e contra o Botafogo eu não consigo ver favoritismo pro Vasco. Vasco e Vila Nova, você assim olha e fala, um jogo mais, talvez fácil pro Vasco. Mas um jogo nada fácil, cara. Um jogo extremamente complicado, extremamente difícil. Mas vamos lá, colocar a vitória pro Vasco. Eu já acho assim, cara, o Vasco venceu o Vila Nova lá, já seria meio que um milagre. O Vasco já estaria com 59 pontos e chegaria na 37ª rodada contra o Remo. Um jogo que também você pensa, o Vasco vai vencer do Remo em São Januário, mas o Vasco perdeu pro Brasil de Pelotas em São Januário. Perdeu, não empatou, né, com o Brasil de Pelotas em São Januário. O Vasco perdeu pro CSA em São Januário. Então assim, a coisa tá feia. O Vasco perdeu muitos pontos em São Januário. Então não é certo que o Vasco vença o Remo. Mas vai lá, se o Vasco vencesse o Remo em São Januário, o Vasco iria ali para 62 pontos, que ainda não deixa o Vasco subir para a Série A. O Vasco precisa de 64 pontos. O Vasco chegaria a 65 vencendo o Londrina, que é mais um jogo extremamente complicado. Então o Vasco não tem margem de erro nem para empate. Vocês estão vendo como é que a coisa tá feia? Ao menos que o Vasco conseguisse subir com 62. Que teria os times ali, Botafogo não, o Avaí e o Goiás tropeçar muito, mano. Dá pra fazer? Falando assim do lado de torcedor, eu não vou desistir. Claro que eu vou torcer até o último segundo. Vou ali tentar motivar de alguma forma, vou torcer, porque a gente é vascaíno, a gente vai acreditar até o último minuto. Enquanto tiver 1% ali de chance, o vascaíno eu tenho certeza que vai acreditar. Mas todo vascaíno sabe, logicamente falando, que com o futebol que o time apresenta, do jeito que o time joga, com as peças que o Fernando Diniz está colocando em campo, é impossível. É capaz do Vasco já perder agora pro Guarani no meio da semana e pronto, acabaram qualquer chance do Vasco voltar para a Série A. É capaz disso acontecer. Não fiquem surpresos se acontecer, porque é bem capaz e seria até o normal. Agora, Coritiba eu acho que já tem um acesso garantido, Botafogo, e a briga tá ali entre Avaí e Goiás e os times que vêm um pouco abaixo. Se o Vasco quiser se meter nessa briga, cara, o Vasco precisaria de 4 vitórias seguidas, aí o torcedor ia começar a acreditar. No mínimo, o Vasco venceu 4 jogos seguidos e o torcedor, vou acreditar. Porque de resto, mano, é só sofrimento pro vascaíno. Você torcer pro Vasco, você não tem paz. São anos de sofrimento, são anos de quedas pra Série B. E a gente enxerga isso como um novo rebaixamento. Claro, não é a mesma coisa você cair da Série A pra Série B, mas você não subir talvez é mais vergonhoso ou algo do tipo. Você não subiu, você caiu pra Série B e não subiu, cara. Isso é um sinal de alerta pra você ligar urgentemente e falar, velho, o que tá acontecendo com o Vasco? Para que caminho a gente estamos indo? Até quando o torcedor vai permitir isso? É torcer, é ficar apenas na torcida, não tomar uma providência, não fazer nada? Até quando? É a pergunta que fica. A gente é muito refém de presidentes, essas coisas, e a gente não pode fazer nada. Parece que os caras são donos dos clubes. Lembrando, aqui no Brasil os times não têm dono. E é triste, cara, é triste. Mas eu vou acreditar até o último minuto, porque torcer pro Vasco é isso. Tem que acreditar, velho. Vocês lembram que o Fluminense, quando tava 99% rebaixado, deu uma arrancada pica de vitórias e conseguiu se livrar do rebaixamento? Então, é acreditar, cara. Mesmo que tudo conspire contra. É o que nos resta, acreditar em um milagre. Acreditar para que Deus ilumine esse time do Vasco. Só assim que a gente pode falar, né? Sonhar com algo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Grande abraço, Francisco. É nóis e fui!